Bom dia, graça e paz. Hoje eu vim aqui para poder contar um pequeno testemunho da minha vida. Amados, eu sempre conheci o Senhor Jesus desde os meus 6 anos de idade. Mas eu sempre tive dificuldade com Deus. Eu tinha dificuldade de aceitar que Deus ele era o meu Pai. Eu não tinha dificuldade de aceitar Jesus. Jesus era tudo legal. Ele era meu amigo, ele era meu irmão, mas quando falava Deus Pai, eu travava. Por quê? Porque eu tive um pai alcoólatra, um pai muito severo, muito rígido, sem Jesus. Então, todas as coisas ruins que ele fazia, eu associava quando alguém falava Deus Pai. Eu falava, Pai? Ele não pode ser amoroso assim, porque o meu pai não é amoroso, ele não pode ser bondoso, ele deve ser um Deus ruim, um Deus que fica esperando você errar para dizer assim, tá vendo, bem feito, eu te avisei. Era essa a concepção que eu tinha de Deus, mesmo conhecendo o Senhor Jesus. Mas no ano de 2022, eu participei de um seminário e nesse dia tinha um pastor que ia pregar sobre paternidade. Amados, ele pregou sobre a palavra do filho pródigo, que está aqui em Lucas 15, versículo 11, que diz que um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhes um anel na mão e alparcas aos seus pés. Ainda vai além esse versículo, mas eu vou ficar por aqui. E a hora que aquele pastor estava pregando sobre isso, no momento que ele chegou ali, que esse filho que desperdiçou tudo que era do pai dele, porque ele pediu herança de um pai vivo, e naquela época em Israel não podia pedir herança de um pai vivo, era desonroso demais. Então esse filho, segundo os costumes de Israel, ele era digno de morte. E esse filho foi e gastou tudo que o pai tinha. E como tudo que a gente faz fora da palavra do Senhor dá errado, com ele não foi diferente, deu tudo errado também. E esse filho, quando gastou tudo e perdeu tudo, ele se arrependeu. Não sei se arrependeu porque estava com fome, não sei se arrependeu porque não tinha nada, mas a palavra de Deus diz que ele se arrependeu. E ele pensou em voltar para a sua casa e pedir perdão para o seu pai. Mas até aí eu sempre li essa palavra, eu não entendia
o que estava por detrás dos costumes daquele povo. Mas com a explicação desse pastor, aquilo foi entrando dentro da minha alma, que aquele filho, ele era digno de morte. E aquele lugar onde aquele pai residia era um vilarejo, e todos ali sabiam que se aquele filho voltasse, ele podia ser apedrejado e morto. Por isso seu pai ficava todos os dias esperando esse filho voltar, porque ele sabia que se ele não visse esse filho voltar antes de todos, aquele filho podia ser apedrejado até a morte. E aquilo me tocou de uma tal maneira, eu pensei, que amor desse Deus, Ele nos espera todos os dias, até que nós venhamos entender que sem Ele nós não podemos viver. E segundo os costumes deles, né, dos judeus, se aquele filho voltasse, ele podia ser morto. Então aquele pai, ele ficava todos os dias esperando. E quando ele vê ali o seu filho voltando, diz que ele sai correndo. E a tradição dos judeus diz que uma pessoa de idade, que ele já era de idade, não podia correr. Era desonroso para aquele pai correr. Mas o desespero dele era tão grande para alcançar aquele filho, para que aquele filho não fosse morto pelos povos ali, os vizinhos do vilarejo, que ele saiu correndo desesperado para alcançar esse filho. E a palavra de Deus diz que ele abraçou o filho. A palavra de Deus, tudo que existe nela não é por acaso, tudo que existe nela existe um propósito e existe um sentido de estar escrito. Diz que aquele pai abraça aquele filho, porque enquanto ele estivesse ali abraçado com aquele filho, ninguém daquele lugar podia mexer naquele filho, porque ele era o pai, ele era o resgatador daquele filho. E nesse momento ninguém podia colocar a mão nele, por isso ele ficou ali abraçado. Aí eu fui entender o amor de Deus. E quando ele fala para o servo dele, vai lá, busca uma roupa, busca uma sandália, busca um anel, por que que ele não levou o filho até lá? Porque ele não podia sair dali. Ele sabia que se ele deixasse de estar abraçado com esse filho, a vida do filho corria risco de vida. Então ele pediu para os empregados trazer a roupa até ali, trazer o anel, trazer o sapato até ali. Ele queria vestir o filho dele ali. Porque enquanto ele vestia o filho dele ali, ele falava para todo aquele povo que ele estava devolvendo a honra para aquele filho. Ele estava devolvendo a chave da casa para aquele filho. E nesse momento, amado, eu caí num choro tão grande. Eu estou emocionada até agora, porque eu posso sentir a mesma coisa que eu senti naquele dia. O amor de Deus foi tão grande que ele me alcançou, ele me atingiu como uma flecha. Quando eu vi, eu estava deitada no chão, pedindo perdão para esse Deus que ama com amor incondicional. Ele corre até você, ele te abraça para que o inimigo não toque em você, para que o inimigo não te mate, para que o Satanás não te leve para o inferno. Esse é o amor do Pai. Naquele momento eu pude entender o quanto eu era amada, o quanto o Pai me amava, o quanto o Pai tinha amor por mim. Amados, é muito sério isso. Quantas pessoas estão brincando com Deus? Quantas pessoas estão desprezando um Deus tão amoroso assim? Trocando esse Deus por tanta coisa desnecessária. Mas eu ali naquele chão, eu tive um batismo de amor tão grande. Eu sentia o abraço do Pai. E ali eu fiquei naquele chão chorando, sentindo o abraço, o amor desse Pai. E a partir desse dia, eu nunca mais duvidei do amor de Deus.
Eu lembro que quando eu levantei daquele chão, eu passei a mão no meu rosto tinha tanto óleo. Passava a mão assim, óleo na minha mão, eu não tenho a pele oleosa, mas eu tinha tanto óleo no meu corpo, no meu rosto. Eu senti o batismo do amor. Não desista de procurar esse Deus, porque Ele te ama com amor eterno, Ele me resgatou. Eu seria uma pessoa, uma mulher improvável, como está aqui no livro da nossa pastora Viviane, mulheres improváveis. Eu era uma mulher improvável, totalmente improvável, mas Ele me amou, Ele me ama com amor eterno, e eu não posso deixar mais de falar desse amor, eu não posso mais deixar de dizer o quanto esse Deus nos ama. Então, amados, você hoje que não está sentindo esse amor, pode crer, Ele existe, Ele é tão real. Deus, Ele é tão real, o amor dele é tão real. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa que está ouvindo esse testemunho, Senhor, da mesma maneira que o Senhor me alcançou, Pai, da mesma maneira que aquele pai abraçou aquele filho pródigo, Senhor, abraça esse teu filho, essa tua filha, Senhor, derrama a unção de amor sobre ele, para que ele se sinta amado, Pai, querido, Senhor, para que ele saiba que o Senhor deu o seu único filho, Pai, para morrer naquela cruz, porque o Senhor o amou tanto, Deus. Para que esta vida, Pai amada, possa reconhecer o Senhor como o único Salvador e não existe outro, Pai. Que ele possa ter um encontro verdadeiro contigo. Senhor amado, que essa pessoa que está ouvindo, Senhor, esse testemunho, ela possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, Pai. Que ela possa ser, Pai amado, totalmente envolvida pelo teu amor, assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor tem feito com tantas pessoas, Pai, que procuram o teu amor. É o que eu te peço, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que esse testemunho tenha falado no seu coração. Eu desejo uma ótima semana para você e um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.